Vamos essa tarde celebrar o amor dele por nós, que nunca falha, que nunca muda. Amém? Aleluia! Você pode vir comigo nas palmas? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque
eu sei que me amas. Tu és o mesmo, vai, canta, igreja. Tu és o mesmo pra sempre. O quê? Se o mar, eu não tenho que temer. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso bem alto. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu. Mais uma vez, tu fazes. Tu fazes tudo coopere para o meu. Sim, tu fazes. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nunca falhou e nunca falhará. Ele não falha. Não muda, não muda, não muda. Não falha, não falha. Não muda, não muda, não falha, não falha, não muda. O teu amor por mim é incondicional. Me alcança, me abraça, me cobre, me acolhe de maneiras que eu não posso imaginar. Eu nunca estou só, eu nunca estou só, porque sempre estás comigo, sempre, sempre estás comigo. O teu amor não falha, o teu amor não muda. Sempre fiel, 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 fiel. Eu posso contar com esse amor, eu posso descansar nesse amor. Que ele nunca falha. Tu trabalhas em meu favor. Não me deixa, não me abandona. Tu fazes que tudo coopere
fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia, 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 aleluia. Esta é a convicção que nós temos do teu amor por nós, da tua bondade, do teu cuidado por cada uma de nós. Que venha o que vier, aconteça o que acontecer, você é poderoso para transformar cada situação para o nosso bem, para o nosso bem. Porque nada, absolutamente nada, pega o Senhor de surpresa. O seu cuidado amoroso todos os dias nos envolve. Os teus olhos estão postos sobre nós. E aquilo que foi projetado para nos machucar, aquilo que foi projetado para nos destruir, o Senhor estende a sua mão de graça, a sua mão de poder, a sua mão de amor, e transforma mal em bem. Aleluia, 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 aleluia. Boa tarde, queridas. Sabe que esta canção, ela é altamente bíblica? Esse trecho que diz: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele está fundamentado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nas versões mais antigas foi traduzido que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas graças a Deus, porque os eruditos, os estudiosos, os revisadores não param de ler e de estudar. E esse texto, no original, não diz que todas as coisas cooperam para o bem, porque na verdade não são todas as coisas que vêm para o nosso bem. Existem situações que se levantam para nos machucar, existem situações que se levantam para nos destruir, mas nós temos a certeza de que quando Deus entra em cena, aquilo que veio para o nosso mal, Ele transforma em bem. Amém? E esse texto, dá para acender a luz já? Ok. Obrigada, obrigada, vocês são maravilhosos, viu? Podem sentar. Esse texto, meninas, embora tenha alguns meninos aqui, né? Mas o culto é das mulheres, então eu posso chamar de meninas, né? Olha como ficou lindo esse texto na versão amplificada da Bíblia. Romanos 8, 28 diz: sabemos com toda a certeza que com a atuação de Deus, todas as coisas contribuem conjuntamente, ajustando-se a um plano para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas aqui amam ao Senhor? Então esta é a garantia da palavra de Deus, que tudo o que vier sobre nós, a atuação de Deus vai fazer com que tudo se ajuste, vai fazer com que tudo coopere para o meu bem e para o seu bem. Não é a situação em si, mas é a ação de Deus a nosso favor.
Amém? Então você pode dizer: eu sirvo a um Deus que transforma mal em bem. Sabiam que Ele é expert em fazer isso? Aleluia! Quantos sabem que Deus transforma desgraça em testemunho? É a atuação de Deus. Amém? Deus transforma mal em bem. Deus transforma mal em bem. Ouça isso nesta tarde. Deus transforma mal em bem. Deus transforma coisas ruins para o seu bem. Amém? Aleluia. Quando eu estava orando sobre este momento nosso, né? Tarde delas, veio uma palavra no meu coração, uma palavra de esperança. Amém? E eu queria que você fosse comigo em 1 Samuel, capítulo 4. E Deus já começou a falar. Amém? E tem tudo a ver com o que Ele colocou no meu coração. É bom ter um louvor guiado, né? Tu fazes com que tudo coopere para o meu bem. Amém? Aleluia. Então, 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 19. Primeira Samuel 4, a partir do versículo 19. Diz assim: sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu esta notícia de que a arca de Deus fora levada e de que seu sogro e seu marido haviam morrido, encurvou-se e deu à luz por causa das dores que lhe sobrevieram. Enquanto ela estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Nós temos aqui, queridas, a história, uma breve história de uma mulher que é anônima na Bíblia. Nós não temos o nome dela. Nós sabemos o nome dos homens da família dela. Ela era nora do sacerdote Eli, e ela era esposa de um dos filhos dele, chamado Finéias. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e ela era a esposa de Finéias. E eles deveriam ser os líderes espirituais de Israel. Então, nós poderíamos dizer que naquela época, eles eram os ministros de Israel. Aqueles que tinham a incumbência de guiar o povo no caminho do Senhor. Mas, para a gente ganhar tempo, você pode ler em casa todo esse contexto. Qual era o cenário? Os filhos de Eli, eles eram prostitutos. Eles não valorizavam o ministério. Eles eram carnais. A Bíblia diz que eles tomavam do melhor dos sacrifícios, eles se deitavam com outras mulheres que ficavam à frente do tabernáculo, e o pior, gente, é que o pai sabia. O pior é que o sacerdote Eli sabia. E ele não fez absolutamente nada. Só que, queridas, tem um detalhe: de Deus não se zomba. Amém? Não tem como uma pessoa querer estar servindo a Deus e brincando com o pecado
e achando que as coisas vão permanecer do mesmo jeito para sempre. Não vão. Às vezes demora um pouco, sabe por quê? Não é porque Deus está fazendo vistas grossas, e nem é porque Deus está concordando com o pecado. Na verdade, o nosso Deus, Ele é muito misericordioso, e Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ele dá tempo para que as pessoas mudem o seu caminho, a sua trajetória. Mas quando isto não acontece, chega uma hora que o julgamento vem. E foi o que aconteceu. Nós temos aqui uma mulher que não fez nada para estar sofrendo o que ela sofreu. Mas porque ela fazia parte de uma família que estava num contexto de pecado, ela sofreu dano junto. Quantos sabem, queridos, que viver em família é assim? Quando os membros acertam, a festa é para todos. Mas quando os membros erram, a tristeza, o prejuízo, o dano também será para todos. Isso é viver em família. O que afeta um, afetará outro. Quantos sabem disso? Quantos sabem disso? Não é assim? Quando alguém da nossa casa, da nossa parentela, ganha algo, acerta algo, a festa é para todo mundo, a honra é para todo mundo. Mas também quando alguém pisa na bola, o dano, o prejuízo, a tristeza vem para todo mundo. E não foi diferente com essa mulher. O marido dela estava em pecado. O sogro dela estava no pecado da omissão, o pecado de não fazer nada. E Deus já havia falado com ele sobre isso, mas ele amou mais aos filhos do que a Deus. Sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? De não ser conivente com os erros das pessoas que nós amamos? Amém? Às vezes, queridas, idolatria é algo muito sutil. Às vezes a gente nem percebe que colocou algum filho no lugar de Deus. Às vezes a gente nem percebe que colocou o marido no lugar de Deus. Aí a gente passa o pano, a gente esconde, a gente não toca no assunto, faz de conta que não tem nada acontecendo. Mas quantos sabem que dos olhos de Deus nada se esconde? E o que, queridas, o que entristece o coração de Deus deve entristecer o nosso. Amém? Independente de quem esteja cometendo ou fazendo. Se é pecado, é pecado. Se é o marido que está pecando, é pecado. Se é um filho, uma filha que está pecando, é pecado. E como mulheres que amam a Deus, a gente não pode, fazer vista grossa para isso. Amém? Muito bem. O dia trágico chegou para essa família. Não houve arrependimento. Não houve mudança de atitude de nenhum deles, nem dos filhos, nem do líder. Eles seguiram fazendo as mesmas coisas. E aí então o julgamento veio. A Bíblia diz que os filisteus invadiram Israel. E eles estavam perdendo a batalha. Os israelitas estavam perdendo a batalha. E eles se lembraram de uma coisa: não, traga a arca. Traga a arca. Porque a arca representava a presença de Deus. Traga a arca para o meio da batalha, que nós vamos ganhar. Nós vamos colocar os filisteus para correr. Tragam a arca. E aí lá vão os dois pecadores, trazendo a arca. Ofni e Finéias, diante da batalha, com a arca, com a presença, mas em pecado.
Queridas, a arca não era um amuleto da sorte. A arca representava a presença de Deus. E Deus não pode estar presente com o pecado. E aí veio uma tragédia. Morrem os dois no mesmo dia. Os dois filhos do sacerdote Eli morrem. Aí alguém sai correndo da batalha para contar ao sacerdote Eli o que aconteceu. Porque além dos filhos dele terem morrido, os filisteus, os inimigos, levaram a arca embora. O símbolo da presença de Deus em Israel foi embora. Aí lá vem um homem correndo para contar a notícia para o sacerdote Eli, para o líder. E a Bíblia diz, queridas, que foi um susto tão grande para ele, foi uma notícia tão trágica, a morte dos dois filhos e o sequestro da arca, que a palavra de Deus diz que Eli tomou um susto tão grande que ele caiu para trás. Ele estava sentado, mas ele caiu para trás. E quando ele caiu, ele bateu a cabeça e quebrou o pescoço. E ele morreu também. E é aí agora onde chega essa mulher. A Bíblia diz que ela estava grávida. E quando a notícia chegou para ela, olha que dia mau, gente. Olha que tragédia. Morre o marido, morre o cunhado, morre o sogro, todo mundo no mesmo dia, e ainda levam a arca da aliança embora. Quando essa notícia chegou para ela entrou em dores de parto. As contrações vieram e o filho nasceu. Só que teve uma intercorrência no parto e ela ia morrer. Só que as mulheres disseram: se anime, você deu à luz a um menino. E para a época que aquela mulher vivia, dar à luz a um filho era uma honra, e ser homem era melhor ainda. Mas a Bíblia diz que ela nem fez caso disso, do nascimento do filho. E ela colocou um nome no filho dela, chamado Icabode. Acabou. Foi-se a glória. Parece que ela estava mais chocada com a ida da presença de Deus do que com a morte do marido. Ela não conseguia sentir alegria pelo nascimento do filho, mas a tragédia maior para ela era que a presença de Deus não estava mais ali com eles. E sabe, meninas, essa mulher morreu sem esperança, morreu dizendo: acabou tudo, acabou, morreu. O que será de Israel agora? E ela fala para a gente, você pode pensar, mas Zuleika, você disse que Deus te deu uma mensagem de esperança. Porque não havia mais esperança para ela. Mas Deus pediu para eu dizer para você, que para você há. Pode ser que você esteja enfrentando uma grande dificuldade. Talvez você se sinta encurralada num beco sem saída. Talvez você se encontre vivendo uma problemática que nem foi causada por você. Pode ter sido por um parente, por um irmão, por um primo, por um pai, por um marido, por filhos. E agora você está enrascada. Agora você está encurralada. Agora você dorme e acorda pensando como. E talvez você esteja sendo tentada a jogar a toalha e dizer a mesma coisa que essa mulher disse: acabou.
ela não viveu para ver, depois de 7 meses, a arca voltar para Israel. A presença se foi, mas a presença voltou. E a boa notícia, queridas, é que a presença de Deus está aí em você. A presença de Deus está aí em você. E é tudo que nós precisamos na nossa vida. A consciência de que nós carregamos a presença de Deus. De um Deus que é onipotente, onipresente. De um Deus que diz, debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselho. De um Deus que diz que está trabalhando a nosso favor. Amém. De um Deus que quando fecha ninguém abre, mas quando Ele abre também ninguém fecha. Então ela morreu sem esperança. Ela foi embora, achando que tudo tinha acabado. Ela não viveu para ver o que Deus fez. Mas a palavra do Senhor para você nessa tarde é que você não vai morrer sem ver os feitos do Senhor na sua vida. Na sua vida, na sua casa, na sua parentela, na sua descendência. Queridas, Deus tem milhares e milhares e milhares de maneiras de nos abençoar. Hoje, quando eu cheguei, que eu passei ali pela recepção, tinha uma irmã com uma caixinha dizendo, tire aqui um texto. Quem pegou um texto? Eu peguei um texto que eu amo, gente. Que lá Jeremias 29:11, quando Deus diz, eis o Leica, eu é que sei os planos que eu tenho para você. É bom a gente se lembrar disso. Deus tem planos para a nossa vida, queridos, queridas. Deus tem planos para a nossa vida. Diga, Deus tem planos para a minha vida. E às vezes, queridas, acidentes de percurso acontecem. Coisas que nem estavam na vontade de Deus para nós. Que não fomos nós que provocamos. Foram pessoas com as quais nós convivemos, que nós amamos. E aí, porque nós partilhamos a vida com elas, o acidente que elas provocaram afeta a nossa vida também. Mas ei, deixa eu te dizer, pode ser que você esteja totalmente fora da rota para aquilo que Deus planejou para você. Pode ser que tenha batido um vento muito forte na sua casa, no seu casamento, na sua família, e parece que você está meio que à deriva, mas Deus não mudou os planos dele para a sua vida. Acidentes de percurso podem acontecer, dias maus podem chegar, mas a gente não está plantada na terra feito batata. Nós temos um Deus, nós temos um dono que cuida da gente. E Ele sabe, meninas, como puxar o fio novamente. Ele sabe como puxar o fio novamente. Ele sabe como nos trazer de volta para a rota daquilo que Ele planejou para mim e para você, antes da gente chegar na barriga da nossa mãe. Acabou para ela, mas não acabou para você. Por mais que seus dias estejam cinzas, por mais que você não tenha perspectiva de um futuro, de algo diferente que possa acontecer, ei, tira os seus olhos das circunstâncias, volta a sonhar, coloca os teus olhos no Senhor, coloca os teus olhos nas promessas dEle, volte a sonhar. Sabe que com Deus a gente pode dormir numa situação e acordar em outra?
Eu sempre digo isso porque eu creio nisso de todo o meu coração. Meninas, um telefonema muda a nossa vida. Um e-mail muda a nossa vida. Alguém sonhar com a gente muda a nossa vida. Muda. Então tira os teus olhos das circunstâncias. Deus quer que você respire. É como, eu percebo no meu espírito como se mulheres estivessem afogadas. Assim, sabe? Afogadas. Sai daí. Sai daí. Como é que eu saio, Zuleika, daqui? Parece que a água está aqui. Sai daí. Sabe como é que a gente sai desses lugares? Quando a gente deixa de focar os problemas. Não estou te chamando para viver uma vida de faz de conta, não. Não é isso. Mas Deus nos convidou a viver pela fé. E esse mês a gente está trabalhando nas super quintas sobre fé. E eu estava ministrando quinta-feira passada. E eu estou dando uma folheada na Bíblia Amplificada. E eu estou gostando dela, viu, gente? Eu achei lindo como ficou a definição de Hebreus. Quando o escritor aos Hebreus, ele define o que é fé. Olha só. Hebreus 11:1, na versão amplificada. Ora, a fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. A fé percebe como algo real o que os seus olhos ainda não viram, o que seus ouvidos ainda não ouviram, o que você ainda não tocou nem apalpou, mas para a fé já é real. Então comece a ver pela fé. Comece a ver pela fé. Comece a chamar a existência pela fé. Fale, sonhe, veja, perceba pela fé. Amém? Pare de roer as unhas. Pare de ficar sem comer, porque está triste. Durma. Descanse. Descanse. Respire. Deus está falando com você nessa tarde. Ei, olha para mim. O diabo quer que você fique impressionada com o quadro. O diabo quer que você pense, acabou. Para mim acabou. Mas Deus está dizendo para você, não acabou coisa nenhuma. Às vezes nós pensamos que por causa da situação em que nós fomos colocadas, a gente não tem mais uma perspectiva de uma vida boa. Mas é só mentira do diabo. Um dia, eu estou me lembrando agora, um dia eu estava conversando com uma moça, crente, ela tinha sido casada, e infelizmente ela casou com um homem esquizofrênico. Só que ela só descobriu isso dentro do casamento. Olha, as meninas solteiras, cadê as meninas solteiras? Levanta a mão. E que quer casar? Ok, deixa eu dar uma dica para você. Você quer casar? Pelo amor de Deus, envolve o Espírito Santo na sua escolha. E deixa eu contar um segredo para vocês. Tem gente doida dentro da igreja também. Viu? Tem gente bipolar, tem gente esquizofrênica,
tem de tudo. E o problema não é o que elas têm, o problema é elas não reconhecerem o que têm. O problema é elas não aceitarem se tratar. Aí ficam ali caladinhas, pousando de bom moço, de boa moça, e aí o cão só aparece no casamento. Aí lá vai você lidar com, né? E foi o caso dela. Gente, ele era crente, mas era esquizofrênico. E sabe o que ele começou a fazer com ela? Dar uma surra nela, bater nela. E a vergonha? Ela morava numa cidade muito quente, e as pessoas começaram a estranhar ela indo trabalhar de blusa de manga comprida. Um calor de torar e ela de blusa de manga comprida. Mas sabe para que era? Para esconder as marcas. Porque o marido batia nela quase todos os dias. Só que chegou uma hora que ela foi ficando não somente cansada, mas assustada, porque ela viu que ia chegar a hora que ela ia morrer. Ele ia bater para valer e ela ia morrer. E ela resolveu contar para a liderança dela. E para resumir a história, ela se divorciou e acabou o casamento. Acabou o sofrimento e acabou o casamento. Ok. E sabe o que ela pensava? Ela pensava como essa moça aqui, a esposa de Finéias: e Cabode, acabou para mim. Sabe qual era o sofisma na cabeça dela? Ela pensava o seguinte: qual é a mãe? Ela era jovem ainda, não teve filhos, mas ela pensava: qual é a mãe que vai me querer como nora? Eu já fui uma mulher casada. Qual é a mãe que vai gostar do filho, de ver o filho namorando comigo? Então ela estava mais ou menos como essa mulher aqui: para mim acabou. Mas sabe quando foi que Deus quebrou essa mentira na cabeça dela? Esse sofisma na cabeça dela? Gente, Deus, Ele é lindo demais. Eu fui dar aula onde ela trabalhava, e a gente conversando, eu comecei a contar a história do meu filho com a Camila. E eu sei que a maioria de vocês aqui conhecem a filha que Deus me deu, chamada Camila Ketman. E quando o Lucas se casou com a Camila, ela já tinha uma filha. E eu ganhei uma nora e ganhei uma neta. E sou apaixonada por essa neta. É a minha neta primogênita, a Alice. Depois veio a Joy, né, Joy? A Joy é meu chaveirinho. E agora tem a Rebeca. Mas por que eu estou chamando a atenção para a Alice? Porque, meninas, era eu contando a minha história, sem saber a história dela. E eu falando para ela que Deus me deu uma filha, que eu ganhei uma neta, e ela regalando o olho para mim. Ela disse: Zuleika, e ficou tudo bem para você? Eu disse: ficou tudo bem o quê? Seu filho casar com uma moça que já tinha um passado. Aí eu é que arregalei o olho para ela. E eu disse: ei, o passado não define uma pessoa. Pouco me importa quem ela foi, o que ela fez no passado. A defunta, eu não estou nem aí. Eu conheço a Camila nova. E essa Camila nova eu amo. É uma mulher de Deus. Mas o Leica, ela já tinha uma filha. Eu ganhei uma neta. É linda, maravilhosa. E ela começou a chorar, dizendo: você não sabe como Deus está me dando esperança hoje. Porque depois da minha separação, eu pensei que eu estava sentenciada a ficar sozinha para o resto dos meus dias. Porque eu pensava: qual é a mãe que vai me querer como nora? E aquela conversa foi libertadora para ela. Sabe, ela abriu a mente, ela abriu o coração, ela voltou a sonhar com uma família, com um casamento de verdade. E resumo da história, ela
ela encontrou não, né? Porque a Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher encontra um tesouro. Então, ela foi achada por um homem de Deus, de verdade. Eles se casaram, já tiveram uma filha, estão à frente de uma igreja e ela é muito feliz. Gente, Deus corrige as rotas. Amém? Com Ele sempre há um futuro. Sempre há um futuro, mas você precisa sair dessa zona de sofrimento. Que zona é essa? Ficar focada no problema, na situação, no que foi falado, no que foi feito. Vai dormir, vai descansar. Vai sonhar, vai na praia, né, Tereza? Vai malhar. Jesus, abre lá no Salmo 37. Deus está falando com alguém aqui hoje? Diga: com o meu Deus, sempre há um futuro. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo 37. Essa receita aqui é maravilhosa para nós mulheres. Eu garanto para vocês que é melhor que Natura, é melhor que Lancôme, é melhor que Ádicos, é melhor, sabe? Rejuvenesce pele, dá uma aparência bonita, cabelo deixa de cair. É maravilhoso, gente. Olha só, a partir do versículo 3, Salmo 37. Confia, apoia-se, dependa e ser confiante no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentada. Eu estou trazendo para o universo feminino. Aí o versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, apoia-se, dependa e ser confiante nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e teu juízo como o sol brilhante do meio-dia. E o versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Vá dormir. Uma vez eu ouvi a Nancy do Frenzy dizendo que muitas vezes nós precisamos ter mais fé para dormir do que para passar uma noite inteira orando. Porque às vezes muitas das nossas orações são orações de desespero, mas a fé, ela descansa. Vai dormir. Tem alguém trabalhando por você. Volta a sonhar. Volta a pensar num futuro bom. Deus tem planos para você. E os acidentes de percurso não mudaram os planos dele na sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. Mas, Zuleika, você não sabe no que eu me meti. Você não sabe o que fizeram. Você não sabe o estrago que foi feito. Eu posso não saber, mas eu sei o que Deus é capaz de fazer. E só para a gente terminar, eu queria chamar a turma do louvor, Salmo 113. Vocês vão voltar para casa lembrando disso. Ó. Descansa.
Salmo 113. A partir do primeiro versículo. Para você, mulher, que acha que está impossível, a gente vai ler um texto aqui que só tem coisa impossível acontecendo, tá bom? Salmo 113. Louvai o Senhor, louvai servas do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, como Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele, o Senhor, levanta o pobre do pó e do monturo, ele ergue o necessitado. Eu vou colocar para nós. Ele levanta a pobre do pó e do monturo, ele ergue a necessitada para a fazer assentar com as princesas, sim, com as princesas do seu povo. Ele faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse texto está cheio de coisas impossíveis. Onde já se viu uma pessoa que não tem nada num dia e de repente está sentada numa mesa com autoridades, numa mesa com princesas? Deus faz. Onde já se viu uma mulher com diagnóstico de esterilidade, de complicações pélvicas, dar à luz? Deus faz. E o que é que Ele não quer? Que você jogue a toalha. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você deixe de sonhar, que você pare de acreditar. Não se junte à mulher de Finéias. Acabou. Não, não acabou não. Você está para viver uma grande virada na sua vida, mas você precisa acreditar nisso. Deus corrige as rotas. Deus nos dá um futuro, mas você precisa acreditar nisso. Por isso Ele quer que você saia desse lugar de sofrimento. Para de focar os problemas, para de pensar na opinião das pessoas. Foca na sua vida com Ele, deixa Ele te preencher completamente. Deixa a paz e a alegria dEle te envolverem completamente. E vai dormir. Vai descansar. Aleluia. Você pode ficar em pé? Fala para sua amiga, irmã aí do lado. Fala para ela, vá dormir. Diga para ela, tem alguém trabalhando por você, vá dormir. Oh Pai, nós te amamos, Senhor, amamos a Tua presença. Tua presença, Tua unção, ela é tão doce nesse lugar. O Teu amor, o Teu cuidado amoroso, repousando sobre cada uma de nós. Tua palavra nos fazendo lembrar, ei, eu te amo, eu estou cuidando de você, nada fugiu dos meus olhos, eu vi tudo, eu vi o que falaram, eu vi o que fizeram, eu vi tudo, mas eu tenho um trajeto novo para você, eu tenho um futuro, eu tenho uma história, eu tenho um testemunho para você contar lá na frente. Aleluia, essa é a palavra de Deus, essa é a nota nesta tarde. Deus tem futuro para você. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos,
Como é maravilhoso ter uma vida na tua presença, desfrutar do teu cuidado amoroso, desfrutar do teu cuidado amoroso, saber que os teus olhos estão postos sobre nós. Nós dormimos, nós levantamos e os teus olhos estão postos sobre nós. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está perto, o Senhor está perto. Obrigada, Pai, obrigada pela tua palavra que foi lançada nesta tarde. Obrigada, Senhor, obrigada por sonhos se erguendo novamente, por toda angústia que tem aprisionado mentes, sendo dissipada agora em nome de Jesus. Todo espírito de condenação caindo por terra, em nome de Jesus. Para de olhar para o passado, assim diz o Senhor, olha para frente, olha para as minhas promessas, olha para a minha palavra, assim diz o Senhor. Não acabou, não acabou, não acabou. Aleluia, aleluia. Você pode sentar um pouquinho, querida, queria que você estivesse orando. Nós falamos nessa tarde sobre uma mulher que não tinha mais esperança sobre um futuro para ela. E ela não viveu para ver Deus restaurando as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos viu, ainda sem forma, na barriga da nossa mãe. Quando um exame de ultrassom ainda não podia nos ver, Deus já nos via. Deus sonhou com a gente, Deus sonhou com você. Deus tem planos para a sua vida. E sabe quando é que esses planos começam a se cumprir? Quando a gente se conecta com Ele, quando a gente se volta para Ele. Ele é a fonte verdadeira de vida. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de uma vida de comunhão com o nosso Deus Criador. E essa vida de comunhão, ela só é possível em Cristo, com Jesus, o príncipe da paz. E eu queria te dar a oportunidade nesta tarde, se você entrou aqui e você ainda não entregou a sua vida a Ele, não entregou os seus sonhos, os seus planos, não se rendeu ao senhorio dEle. Mas o Leica, Ele vai mandar em mim? Vai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele é um Senhor maravilhoso. Ele não nos trata mal. Ele nos ama. Ele entregou a vida dEle para nos salvar. E a Bíblia diz que Ele tem planos maravilhosos para nós. Mas a gente só pode descobrir estes planos pertinho dEle. Por isso eu queria te dar a oportunidade nesta tarde, para você se render a Cristo, para você dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida e cumpra na minha vida os teus planos, porque eu sei que eles são melhores que os meus. Tem alguma mulher aqui nessa tarde que quer entregar sua vida a Jesus? Se eu só queria que você fizesse um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Seu coração está queimando, você ouviu a palavra, Deus tem planos para a minha vida, Deus tem um futuro para a minha vida. Tem alguma mulher que quer experimentar isso em Deus? Quer entregar a sua vida para Ele? Se só faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Todas salvas? Tem alguma mulher aqui, você já é nascida de novo, mas por alguma razão você se afastou do convívio da igreja, mas você sabe que o seu lugar é na casa do Pai, com as suas irmãs, com a sua família em Cristo. Tem alguém que nessa tarde quer voltar? Voltar para Jesus? Voltar para a casa do Pai?
Se eu só queria que você fizesse um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Todas salvas, todas de casa. Glória a Deus. Então Deus falou com as filhas hoje. Amém? E o que Ele falou? Descansa. Vá dormir. E volte a sonhar. Amém? Edma. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Quem estava com saudade de ouvir Zuzinho? A gente está trabalhando, eu creio que o Espírito de Deus movendo de uma forma para trabalhar com a essência do ser mulher. E a essência de ser mulher é aquela que busca o Senhor, que vê no Senhor a esperança da sua vida. Então foi muito precioso. Eu quero lembrar você, né, que tem filhotinhos, que o departamento infantil está esperando para você ir lá buscá-los, para você trazer eles aqui para a área gourmet, dar um lanchinho para eles, ter um tempo de comunhão com as suas irmãs e depois retornar para cá para um tempo da palavra. Se você trouxe seu dízimo em oferta, deixa para dar no próximo culto, tá certo? E a gente tem um aviso, e com esse aviso a gente vai estar encerrando. Então, antes do aviso entrar, eu vou orar. E eu quero reforçar, o aviso é sobre a nossa caravana. Eu estou me preparando para ir. Quem está mais preparando para ir? Eu perdi o ano passado, eu fiquei com água na boca, ficava vendo uma ou outra foto do pessoal. Esse ano eu vou. Quem vai comigo? Zuzinha vai. Então, a Zuzinha já está organizando todas as coisas, vai dar mais informação agora no vídeo. E a gente se engaja, fala com uma, fala com outra. Eu não conheço ninguém. É uma oportunidade de conhecer. Amém. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo que a gente teve entre nós, mulheres. Obrigada por o Senhor nos fortalecer, nos lembrar que a gente precisa ter esperança, precisa continuar confiando em Ti, descansando no Senhor, que diferente daquela mulher que morreu sem ver, nós vamos viver, cumprir os nossos dias, e os nossos olhos vão ver tudo que o Senhor determinou para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Fica com esse vídeo e logo após vai buscar seus filhos. Preparem os seus corações para um encontro extraordinário de alinhamento. A Conferência de Homens e Mulheres em Campina Grande está chegando. E a melhor notícia é que você pode participar com a gente. Estamos organizando uma caravana imperdível para levar você com todo o conforto e segurança para o evento. Não perca essa oportunidade de fortalecer a sua fé, renovar seus relacionamentos e fazer novas amizades. Garanta agora mesmo a sua vaga acessando o nosso site ou aplicativo. Lembrando, as vagas elas são limitadas. Junte-se a nós para essa caravana.